governo bateu o martelo, vai realmente acionar o Supremo Tribunal Federal em relação ao IOF. Jorge Messias vai fazer um pronunciamento daqui a pouquinho para anunciar o resultado da análise jurídica sobre esse decreto presidencial relativo ao IOF que foi suspenso pelo governo no mês passado. Bom, Fernando Haddad, ao chegar hoje no Ministério, já deu aí algumas declarações para que a gente possa analisar aqui. O ministro da Fazenda já tinha declarado, que o presidente Lula deveria ingressar com uma ação no Supremo. Quando ele foi questionado nessa manhã, Haddad evitou dar detalhes dos próximos passos. Ele falou, vamos aguardar a AGU porque seria deselegante da minha parte antecipar. É uma decisão jurídica, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com o Estado de Direito, com a instituição, com a Constituição. Vamos começar então por aí, Josias, que foi justamente o tom um pouco. A Haddad falou várias coisas que a gente depois pode abordar mais, mas quando a gente fala, o governo bateu o martelo e vai procurar o Supremo Tribunal Federal, muita gente entende isso como uma vingança do governo, como se fosse uma reação do governo a essa decisão do Congresso, mas o que o Haddad quis dizer é que é uma questão técnica. É uma questão técnica ou é uma questão política, Josias, do que a gente está tratando aqui? É uma questão 100% política, Fabiola. Ao decidir recorrer ao Supremo contra a derrubada do reajuste do IOF no Congresso, o Lula sinalizou aos seus rivais que não se deixará fritar. Ele está, na prática, saltando da frigideira no instante em que os chefes do Centrão estavam apressando o preparo do menu do conservadorismo para 2026. Essa revogação do aumento do IOF, com os votos de partidos que controlam ministérios, deixou o Lula muito bem passado. E, simultaneamente, o Centrão estava adicionando fermento na articulação pró-Tarcísio de Freitas. Inflou-se um bololô ali que reúne em torno do Tarcísio a direita patrimonialista com as viúvas do Bolsonaro. E o Lula, com a popularidade a pino, está fazendo uma guinada à esquerda. Ele tirou da mochila a mistificação ali do nós contra eles. E aí o chefe da Câmara, o Hugo Mota, avisou ali, olha, então vai acabar governando contra todo mundo, contra todos, né? E disse isso antes de seguir para um jantar na casa do João Dória, com mais de 50 empresários. Aí o Fernando Haddad, no gogó, ele diz, olha, é uma questão técnica, o governo precisa recorrer ao Supremo para assegurar a prerrogativa constitucional do presidente, que tinha todo o direito de editar esse decreto que foi derrubado pelo Congresso, o decreto aumentando alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, é de fato uma prerrogativa do presidente. E o Congresso decidiu derrubar por meio de um decreto legislativo. Então, o Fernando Haddad, seguindo aí o que vai sustentar a advocacia do governo, diz que o governo precisa defender a sua prerrogativa. O Fernando Haddad está dizendo mais. No gogó, ele diz que ainda aposta no entendimento, está lá aguardando um telefonema do Hugo Mota, porque ele quer aprovar no Congresso medidas que ajudem a fechar as contas de 2025, de 2026. Mas o que há hoje, Fabiola, na praça, é uma campanha eleitoral prematura, não um ajuste fiscal tardio. A única certeza disponível hoje é que o próximo presidente, seja quem for, vai ser o gerente de um orçamento federal inviável. E a dúvida é se o apagão orçamentário vem antes ou depois da posse. Mas nós estamos diante de uma crise que é eminentemente política. Antecipou-se o confronto de 2026. É isso. Vamos analisar tudo isso também do ponto de vista jurídico daqui a pouquinho. A gente conseguiu aqui a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao chegar hoje no Ministério e falando sobre a decisão do governo. Vamos ouvir. Vai haver um pronunciamento às 10 horas da AGU. Vamos aguardar a AGU, porque eu não quero... Seria deselegante da minha parte antecipar a decisão, porque é uma decisão jurídica. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema a pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. Ô, ministro, como que o governo federal avalia essa declaração de ontem do Hugo Mota, falando que ele não traiu o Palácio do Planalto pautando o PDL, né? Então foi uma fala polêmica. Como vocês avaliam
esse posicionamento do presidente da Câmara? Nós nunca tratamos nesses termos. Nós temos respeito pelo Congresso. Esse tipo de expressão não cabe numa relação institucional. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão, significa vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou. Né? E o senhor avalia que essa decisão do Congresso de derrubar o decreto foi inconstitucional, de acordo com alguns deputados que eu conversei da base aliada, falaram, olha, a decisão foi inconstitucional. Quem deve decidir a alíquota do IOF é o Executivo e não o Congresso. Estou aguardando um retorno de uma ligação que eu fiz para ele. Quando? Semana passada. Eu fiz uma ligação, estou aguardando o retorno. Tem que ficar à vontade também, né? Não vou... O presidente Hugo Motta frequentou o Ministério da Fazenda como poucos parlamentares. É uma pessoa que é considerada amiga do Ministério da Fazenda. Todos aqui, não é só de mim. E sabe que tem livre trânsito comigo. Não tem nenhuma dificuldade. Babado, hein? Babado. Estou aguardando uma ligação do Hugo Motta. Ele é considerado aqui amigo do Ministério da Fazenda. Não sabemos quais foram as razões que fizeram Hugo Motta colocar isso em votação. Bora para a apuração de Leonardo Sakamoto. Quais foram as razões de Hugo Motta, o Sakamoto? As razões exatamente, acho que de uma maneira mais ampla, podem ser várias, né? Mas tem um ponto que eu levantei junto a assessores próximos do presidente Lula e uma liderança também do governo no Congresso Nacional, né, que por trás da batalha, é claro, tem 2026, tem muita coisa no meio, mas tem inclusive lobby empresarial, né? Não à toa, o João Dória parabeniza, né, por causa do IOF, tem lobby empresarial, tem muita coisa no meio, mas por trás dessa batalha entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, tem uma questão de fundo que é levantada e está circulando no interior do governo, que é a questão de uma outra batalha, de uma guerra maior e mais longa, que é aquela que está sendo travada entre parlamentares no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tendo o ministro Flávio Dino como protagonista. O ministro Flávio Dino, ele é relator de uma série de ações, tem um monte de ações, tem um monte de investigações que ele está conduzindo a respeito do pagamento de emendas, né? Principalmente a questão de emendas que são pagas de forma obrigatória. E no final de toda essa discussão, a própria impositividade do pagamento de emendas, ou seja, o Congresso Nacional, que tem a função de fiscalizar, de aprovar o orçamento, mas que nos últimos anos também ganhou se deu o direito, né, de apontar, olha, vai pagar aqui, vai essa emenda para cá, para lá, e o governo tem que cumprir, né, de forma impositiva, de forma obrigatória o orçamento. Essa questão da impositividade está em jogo. Esse julgamento do Flávio Dino pode, inclusive, colocar em risco essa impositividade de emendas, né, essas emendas que são pagas de forma obrigatória, sem questionamento, né, que, inclusive, acabam por detonar a política que sai das urnas. A população elege o Bolsonaro, elege o Lula com um plano de governo. Esse plano de governo não é colocado em prática porque o Congresso tem seus interesses paroquiais e o recurso que poderia ir para o pagamento desses projetos que foram votados nas urnas acabam indo para os interesses paroquiais dos deputados e senadores através da destinação impositiva obrigatória. Para esses interlocutores com que eu falei, esta briga, nesse exato momento, está sendo o Hugo Motta, eles até tiram um pouco de pé das críticas ao Hugo Motta, dizendo o Motta não é assim, o Motta não é isso, a gente conhece o Motta, mas tem 3 nomes que estão por trás disso, segundo a avaliação deles, que é Arthur Lira, né, o deputado Arthur Lira, o senador Ciro Nogueira, o ex-deputado Eduardo Cunha, que também teve um papel importante na eleição do Hugo Motta. Esses 3 estariam influenciando o Hugo Motta, pressionando o Hugo Motta nesse processo, né? De olho o quê? De olho nessa disputa com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Flávio Dino é visto por uma parte significativa da cúpula da Câmara como ainda ministro de Lula. Né? Por mais que quem conhece o Dino sabe que o Dino bate de frente com o governo numa série de razões e em outras está alinhado com o governo, mas eles leem o André Mendonça para o Bolsonaro como o Dino para o Lula. Então, eles jogam na conta do governo também e fazem essa pressão em cima do governo
para que o governo pressione também o Supremo Tribunal Federal no sentido de resolver essa história e tirar essa possibilidade de mexer nessa impositividade de emendas, nesse pagamento obrigatório das emendas, Fabíola. Como eu falei, não é, eles mesmos falam, tem uma série de razões, não é a única, né? Tem essa questão de 2026 que está posta, né? Tem essa questão, inclusive, dos pagamentos de liberação de emendas em curto prazo, que também está posto, mas existe uma questão de fundo, né, que está pegando bastante essas lideranças e eles estão usando essa guerra com o Palácio do Planalto para tentar influenciar o governo Lula para que, por sua vez, influencie Flávio Dino. Quem conhece Dino sabe que isso não é bem assim que funciona, né? Não vai ser influenciado dessa forma. E só para terminar, Fabíola, tem um ponto interessante que esse pessoal levanta que essa mudança seria uma das três, ações do Supremo Tribunal Federal na última década que são capazes de fazer um ajuste de curso na República Brasileira, na relação dos poderes. A primeira foi quando o Gilmar Mendes resolveu abraçar o antilavajatismo, né? A segunda, quando Moraes acabou se tornando uma pessoa fundamental no combate à questão do golpe. E a terceira é o Dino, que tem a possibilidade de moralizar a relação entre os poderes a depender das suas decisões. Ô Josias, essa frase, né, do Haddad, para quem conhece, né, Haddad é um cara muito inteligente e ele, apesar de ser um ministro também técnico, é absolutamente político, né, e essa relação dele com o Hugo Mota, ele ficou muito bravo e é possível ver ali até na expressão do rosto dele, quando ele fala, não sabemos a razão pela qual Hugo Mota fez isso. E aí ele fala, estou aguardando uma ligação. O que significa ele dizer que está aguardando uma ligação do Hugo Mota? Isso mostra e deixa claro essa ruptura que aconteceu nessa relação entre eles, já que ele dizia que eles são amigos, mas ele não respondeu a uma ligação há uma semana do presidente, do ministro, né, o presidente da casa. E aí, qual é a razão que fez o Hugo Mota colocar o IOF em votação daquela maneira? Tem uma razão objetiva, Fabíola, e tem uma razão que decorre da fofoca. Uma fofoca que é muito usual no ambiente de Brasília, né? A razão objetiva é que o Hugo Mota, assim como o Davi Alcolumbre, eles estão nas presidências da Câmara e do Senado representando um determinado bloco parlamentar. Eles foram eleitos por parlamentares, juntaram-se na eleição de ambos o Centrão e o bolsonarismo. E, vendo que a fatura estava liquidada, que os dois seriam eleitos, o PT aderiu ao movimento. Então, o PT entrou como força auxiliar, apenas para dizer, olha, nós também votamos, portanto, merecemos ser bem tratados, né? E agora, essa tribo que elegeu o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, ela está irritada por conta de emendas, por conta da implicância do Flávio Dino, primeiro com a transparência, com a ausência de mecanismos que permitissem rastrear as emendas e agora com a obrigatoriedade da execução das emendas. É o que discutiu o Flávio Dino na audiência pública na sexta-feira. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre iriam lá para fazer a defesa presencial das emendas e, na última hora, saíram de fininho, porque houve uma batida da Polícia Federal contra envolvidos num esquema de emendas e ficaria muito, até ridículo, para eles fazer defesa de emenda num dia que a Polícia Federal, os rapazes da Polícia Federal foram às ruas para apurar um desvio de emendas, né? Então, essa é a razão objetiva. Eles não podem assumir compromissos que a tribo que os elegeu não referende. E hoje, os parlamentares, com essa obrigatoriedade do pagamento das emendas, eles adquiriram uma certa autossuficiência, não depende do governo. Estão dando uma banana para o Lula, para o Fernando Haddad. Eles querem saber da emenda e do projeto político para 2026, que está, no caso do Centrão, esses partidos todos, União Brasil, PP, mesmo o MDB, o PSD do Kassab, está todo mundo buscando um projeto alternativo para 2026. E ao Lula restou agora
tentar evitar que alguns desses partidos firmem um acordo formal com um candidato adversário. O Lula tenta, pelo menos, dividir os partidos para evitar a composição de grandes alianças contra ele em 2026. E os deputados estão se lixando para o governo. E a maledicência, Fabíola, que levou o relacionamento entre o Fernando Haddad e o Hugo Mota a trincar, é que a fofoca de Brasília dizia que o Fernando Haddad desmereceu a figura do Hugo Mota num encontro que ele teve, um encontro promovido por aquele grupo Prerrogativas. E nesse encontro, o Haddad teria dito lá que, na época do Arthur Lira, a palavra de um presidente da Câmara valia, você podia respeitar, e que agora não é bem assim. Então ele se queixava do fato de ter se reunido na casa do Hugo Mota, na casa oficial da presidência da Câmara, com o próprio Hugo Mota, com outros deputados, saiu de lá imaginando que tinha fechado um acordo para colocar alguma coisa no lugar do IOF, que não agradou aos parlamentares, e de repente o Hugo Mota botou para votar e derrubou o IOF, né? Então ele ficou surpreso. E aí, para complicar, insinuou-se que o Haddad andou dizendo que preferia o Arthur Lira ao Hugo Mota e disse que ele ficou muito irritado com isso. Então tem muita fofoca e, objetivamente, tem o fato de que hoje os parlamentares não dependem mais do governo, estão construindo um projeto alternativo ao projeto do Lula. Então estão fritando o Lula e fazem isso a céu aberto. E o Lula resolveu reagir. Uma vez perdido essa ficção de que o governo dispunha de uma base congressual, não dispõe, dispõe dependendo do assunto, mas nessa matéria econômica, aparentemente, o Congresso não rema na mesma direção do governo, então eles fazem o que bem entendem. E o Lula, então, decidiu, bom, é assim, então vamos explicitar o jogo, eu vou, pelo menos, ganhar um discurso eleitoral, esse discurso do nós contra eles, o governo defendendo os pobres, o Congresso privilegiando os ricaços, os bilionários, os grandes bancos, a grande indústria. Então, ele ganhou um discurso de campanha, né? Fez uma guinada à esquerda. Lembrando que nós vamos ter uma disputa eleitoral que vai ser muito acirrada e que vai ser definida pelo centro, por uma pequena minoria que não está na direita, onde está o Tarcísio de Freitas, nem nessa centro-esquerda, onde pretende estar o Lula, ou mais à esquerda agora do que a centro-esquerda. Então tem um centrinho ali, pequeno, do eleitorado que vai definir essa eleição. Precisa ver se essa guinada do Lula, primeiro, vai trazer esse eleitor que lhe falta para se tornar competitivo, e segundo, é preciso informar como ele precisa informar como vai fazer para governar até o final do seu mandato, porque ainda tem muito governo pela frente, Fabíola.